Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando. Dessa vez, continuando com a minha série sobre buracos negros. Caso você não tenha visto, vai aparecer uma tagzinha aqui te direcionando para ela, né? Para a playlist, ou então você pode acessar o próprio link da descrição. Recapitulando, o primeiro vídeo da série eu falei sobre o que é relatividade geral. O segundo vídeo eu falei o que são buracos negros, né? Como é que a gente faz para definir esses corpos. No terceiro vídeo eu falei como são os buracos negros, né? Como é que é a nossa formação de imagens a respeito deles. E o quarto vídeo eu falei sobre como são as marcações de tempo, né? Com o universo na presença de um buraco negro. Um dos assuntos também relacionados a buracos negros, mas que eu tinha deixado no primeiro momento, né? Eu não tinha colocado nessa minha série de vídeos, era o assunto sobre buracos de minhoca e buracos brancos, né? Como é que esses caras se relacionam com buracos negros. Eu decidi colocar esse tema na série, que inclusive é o que eu vou falar nesse vídeo, por uma questão de que semana passada, né, lançou a última temporada da série Dark, e por conta disso, né, como a série envolve buracos de minhoca, apareceram um monte de referências, trocentas referências duvidosas na internet a respeito do que são esses corpos, né, quais são as relações entre buracos negros e buracos de minhoca, o que a física realmente diz a respeito e coisas afins. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre a física da série Dark, eu falei sobre buracos de minhoca lá, só que eu não adentrei tanto no tema, assim como nenhum outro dos tópicos, porque eu não queria que o vídeo ficasse quilométrico, então eu decidi fazer esse vídeo, aproveitando que eu tenho uma série de buracos negros, né, para explicar, do ponto de vista físico, né, como é que sai a solução de buracos de minhoca, né, quando você vai resolver um problema de buraco negro, que é muitas vezes o que as pessoas fazem a relação para falar de buraco de minhoca. E de praxe a gente também fala um pouquinho sobre o que são buracos brancos, porque muita gente justifica buraco de minhoca falando dessa tal solução de buracos negros com buracos brancos. Enfim, falou buraco de minhoca ou buraco negro, o que não vai faltar é bobagem a respeito do assunto, né? Então eu acho que dá para acrescentar um pouquinho nesse vídeo, mostrando fisicamente como essas ideias nascem do problema e depois a gente discutir um pouquinho se realmente é física ou não. Bom, então vamos lá. Como nós sabemos, a física é uma ciência exata. Portanto, se você quer resolver qualquer problema que seja, como é que é o procedimento padrão? Se você quer resolver um problema X, você vai procurar equações na física que regem aquele fenômeno X. Como essas equações servem para resolver infinitos problemas, você tem que falar para as equações qual é o problema que você quer resolver. Por exemplo, se você quer saber quanto tempo demora para uma pedra lançada de um alto de um prédio cair no chão, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a segunda lei de Newton, né, que rege a dinâmica de corpos. Você tem que falar para a segunda lei de Newton, que é a força que está atuando sobre a pedra é a força gravitacional. Você tem que falar de onde é a altura que você soltou ela e com qual velocidade você soltou. Se você falar isso para a segunda lei de Newton, ela responde a sua pergunta. E aí vem a questão, como é que é a solução, né? Como é que a gente faz para perguntar para a física como é o universo na presença de um buraco negro? Primeira coisa que a gente faz é, a gente tem que achar a equação que rege fenômenos no espaço-tempo, que no caso é a nossa famosa equação de Einstein, né? Da relatividade geral. Como a equação de Einstein resolve muitos problemas, né? Do que não só de buracos negros, você tem que falar para as equações que você quer resolver o problema do buraco negro. Então como é que você faz isso? Você chega para as equações de Einstein e pergunta: como um corpo esférico de massa m deforma o espaço em seu exterior? Reparem que esse problema é bem genérico, né? Esse meu problema descreve tanto buracos negros, mas também poderia ser usado para descrever planetas ou estrelas. Quando você coloca dessa forma, a equação de Einstein te retorna, né, a relatividade geral te retorna uma solução que a gente chama de solução de Schwarzschild. Como a forma com que a pergunta foi formulada não te falou qual que é o tamanho desse tal corpo de massa m, a solução vale para qualquer corpo esférico de massa m. E o que essa tal solução de Schwarzschild nos diz é que se esse tal corpo de massa m esférico tiver toda a sua massa dentro de uma certa esfera de um raio específico, que a gente chama de raio de Schwarzschild, então o corpo em questão no nosso espaço é um buraco negro. Dado isso, vem a pergunta principal, né? Como é que surgem buracos de minhoca e buracos brancos da solução, né, de como é o universo deformado por um buraco negro? Bom, toda vez que você vai descrever qualquer coisa em física, né, que você vai fazer aquela pergunta para suas equações físicas para resolver o seu problema, você tem que, primeiro de tudo, escolher um referencial no qual você vai observar as coisas. E segundo, você tem que colocar um sistema de coordenadas no seu espaço, para que você consiga fazer medições e fazer contas mais fácil. Mas uma coisa tem que ficar clara: a física não depende do sistema de coordenadas que você usa. A gente utiliza sistema de coordenadas porque a gente faz contas e medições, né, na física, na natureza. Por consequência, sistemas de coordenadas são úteis para isso. Um exemplo disso é o nosso próprio globo terrestre, né? A gente tem uma forma de coordenatizar o globo em termos de latitudes e longitudes. Quando você quer saber qual que é a posição de um corpo no nosso globo terrestre, né, ou qual que é a distância que um avião vai percorrer entre um ponto e outro, essas coordenadas de longitudes e latitudes, elas são muito úteis para a gente fazer conta. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que essas latitudes e longitudes não existem, né? Elas são abstrações, né? Não existem aquelas linhas realmente no globo. Aquilo são um sistema de coordenadas
né, que a gente usa para poder entender o sistema. A natureza não pode depender desse sistema de referência. Afinal de contas, a natureza não está nem aí se a gente está observando os fenômenos, se a gente está medindo ou não. A natureza é o que a natureza é. Por conta disso, quando a gente vai se perguntar como é que é o espaço na presença de um buraco negro, a gente também coordenatiza, né? A gente coloca coordenadas no nosso espaço. Normalmente a gente coloca um tipo de coordenada análogo a coordenadas esféricas, que caso você não conheça muito bem, caso você nunca tenha ouvido falar, é um tipo de coordenada que funciona bem para descrever coisas esféricas. Mas enfim, a gente tem a nossa solução. Quando você vai analisar esta tal solução do nosso buraco negro em termos dessas coordenadas, o que a gente percebe é que existem duas regiões em que o buraco negro parece ter um comportamento meio bizarro. Essas duas regiões são o centro do buraco negro e a extremidade do buraco negro, a fronteira dele, que a gente também dá o nome de horizonte de eventos. E que tipo de comportamento bizarro acontece? Bom, o nosso espaço-tempo, a gente tem uma coordenada temporal e a gente tem 3 coordenadas espaciais. O que a gente percebe é que tanto no centro do buraco negro quanto no horizonte de eventos, né, que é a fronteira dele, é como se essas coordenadas que a gente usou, elas dilatassem tanto ou contraíssem tanto que 1 segundo, por exemplo, nessas duas regiões, seria esticado ao ponto de se tornar uma eternidade, ou seja, é como se o tempo não passasse direito nessas duas regiões, e é como se distâncias de, por exemplo, 1 metro, 10 metros, todas fossem tão comprimidas que todas as distâncias se transformassem em um ponto. Ou seja, a nossa noção de tempo e espaço nessas duas regiões, usando essas coordenadas, parece ficar um pouco comprometida, né? Afinal de contas, esse comportamento de o tempo ficar infinitamente esticado, né? Ou as coordenadas espaciais ficarem todas contraídas a um ponto, não é uma coisa que parece normal. Quando esse tipo de comportamento bizarro acontece, existem duas opções possíveis. A primeira é que existe tanta matéria acumulada na região que você está analisando que a curvatura é tão intensa que ela consegue realmente, né, enfim, esticar, dilatar e contrair as coordenadas de forma a parecer aquele comportamento bizarro, e aí as nossas noções de tempo e espaço não servem mais para analisar aquela região, que é o caso do centro do buraco negro, que a gente inclusive diz que lá dentro existe uma singularidade, né, uma singularidade é isso, uma região em que se você for analisar a curvatura do espaço, ela é infinita. Ou seja, ela é tão grande que as nossas noções de tempo e espaço não funcionam bem lá. E a segunda opção é que não tem nada de errado na nossa região. Nós temos a impressão de ter algum problema nela porque o nosso sistema de coordenadas utilizado que não é bom, que é o caso do horizonte de eventos. Não tem nada de errado com o horizonte de eventos. A impressão que dá de que o tempo não passa lá e todas essas coisas são impressões geradas pelo sistema de coordenadas que a gente fica mais habituado a trabalhar no caso de buracos negros. Para tentar deixar um pouquinho mais claro como é que um sistema de coordenadas pode dificultar a análise do seu problema e te fazer tomar conclusões erradas, um exemplo muito fácil de se perceber isso é quando você pega e analisa a planificação do globo terrestre. Vamos pegar essa planificação daqui e reparem que existe um sistema de coordenadas nessa planificação, que é esse sisteminha aí de quadradinhos, né, que te permite calcular de forma mais fácil distâncias, né, e fazer contas no mapa mundi. Esse tipo de planificação, você já deve ter estudado, né, ele distorce muito as regiões que estão longe do Equador e mais perto dos polos, consequentemente. Ou seja, quanto mais perto dos polos, mais vai dar a impressão que os países ou que os continentes são maiores. E aí vem uma pergunta interessante, que é o seguinte: aonde que você acha que nessa planificação está o Polo Sul? Exatamente o ponto do Polo Sul. O ponto do Polo Sul é toda essa linha de baixo do mapa mundi. Ou seja, quando a gente pega o globo e planifica ele, a gente faz com que um único ponto se transforme nessa linha gigantesca. Ou seja, se você quiser pegar essa planificação e embrulhar ela num globo terrestre, você vai ter que fazer toda aquela linha de baixo do mapa virar um único ponto. Significa que esse tipo de mapa mundi, ele não é bom para você te tirar informações, né, medir distâncias e tudo, quanto mais perto dos polos você está. Um jeito fácil de perceber isso é o seguinte: eu usei o próprio Google Maps, eu peguei o seguinte, eu marquei 2 pontos no mapa e pedi para medir a distância entre eles, que seria correspondente a uma reta, né, que sai de um ponto até o outro. Repara o seguinte, eu deixei um ponto na linha do Equador e o outro eu estou levando em direção ao Polo Sul. Olha que doideira que essa distância entre esses 2 pontos fica à medida que eu vou aproximando do Polo Sul. Esse comportamento meio bizarro não é porque o mapa mundi é bizarro, não é porque o nosso globo terrestre é bizarro, e sim porque esse tipo de sistema de coordenadas que a gente utilizou, né, para poder usar na planificação não é um sistema de coordenadas bom quando você está analisando coisas muito distantes da linha do Equador. Por isso que eu comentei que não tem nada de errado com a fronteira do buraco negro, com o horizonte de eventos. Parece que tem algo errado porque as coordenadas que nós, né, utilizamos mais comumente para descrever um buraco negro não se comportam bem na fronteira dele.
Sempre que na relatividade geral acontece esse comportamento bizarro, né, das coordenadas ficarem infinitas ou virarem zero, seja lá o que for, nós temos que saber filtrar se é uma singularidade, se de fato é uma curvatura infinita ali dentro, ou se o problema é do sistema de coordenadas. Quando o problema é do sistema de coordenadas, o que a gente faz? Troca de coordenadas para tentar descrever a região. No caso do buraco negro, existe um sistema de coordenadas específico que chama coordenadas de Kruskal, que ele é um tipo de coordenadas que consegue descrever todo o universo na presença de um buraco negro. E aí vem uma questão interessante. Se antes, com as coordenadas anteriores, a gente não conseguia descrever o horizonte de eventos, agora que a gente mudou de coordenada, a gente consegue descrever ele. Ou seja, cada vez que a gente utiliza uma coordenada mais eficiente, né, mais adequada para o problema, maior é a região do espaço que a gente consegue descrever. No caso dessas coordenadas de Kruskal, a gente consegue descrever a maior região do universo, né, na presença de um buraco negro. A gente consegue escrever o universo na sua totalidade. E quando a gente usa esse sistema de coordenadas, a gente consegue, inclusive, eu vou inclusive aqui arredar para o lado, a gente consegue colocar todo o nosso universo nesse desenhozinho que eu estou colocando, que é a representação do universo nas coordenadas de Kruskal. A análise desse sistema de coordenadas não é tão óbvio, então eu vou explicar o que significa cada uma dessas partes, né, dessa representação do nosso universo e o que corresponde ao buraco negro e ao nosso espaço. Reparem que existem 4 regiões, né, que podem ser separadas aqui nesse nosso universo. A região 1 corresponde ao nosso universo, né, a parte de fora do buraco negro. Ou seja, tudo que acontece exterior ao buraco negro está dentro dessa região 1. Se você fosse perguntar onde é que é o buraco negro é toda essa região 2. De forma que essa linha que separa a região 1 da região 2, ela é exatamente o horizonte de eventos. Mas percebam que existem 2 regiões a mais, que é essa região 3 e a região 4. O que elas são de fato? Se você já viu o vídeo até aqui, fica até o final porque eu vou descrever não só essas 2 regiões, como falar depois se existe realmente física associada a elas. É importante essa noção. Então vamos lá, quando a gente vai analisar a região 4, que é essa região de baixo, né, desse sistema de coordenadas, a gente percebe que essa região é idêntica a um buraco negro que tem o tempo invertido. E cuidado, não significa que o tempo nessa região passa ao contrário. Significa que, se você analisa o comportamento dessa região, ela é idêntica ao comportamento de um buraco negro com o tempo passando ao contrário. Se no buraco negro tudo que está dentro dele não consegue sair, nessa região 4, nada que está fora dela consegue entrar nessa região. Como o comportamento é invertido de um buraco negro, a gente tende a chamar essa região 4 de um buraco branco. Nada consegue escapar do interior de um buraco negro e nada consegue entrar para o interior de um buraco branco. Já quando a gente olha a região 3, ela corresponde a um espaço com as mesmas propriedades do nosso espaço, que é a região 1. É como se fosse um outro universo. Só que essa região 4 está separada da região 1, que é o nosso universo, né, por conta desse buraco branco e buraco negro. Se você viu o vídeo até aqui, não deixa de ver até o final para você não achar que física é esoterismo. Se você pega uma linha horizontal, que a princípio seria uma forma de você passar da região 1, que é o nosso universo, para a região 3, que é esse outro universo, você tem essa imagem daqui, que obviamente você já viu, né, que é a que a gente dá o nome de ponte de Einstein-Rosen, né, que é um tipo de buraco de minhoca. Essa imagem, na verdade, ela é reduzida, porque se a gente fosse desenhar exatamente a imagem correspondente a essa linha, ela seria 2 espaços tridimensionais com uma ligação entre eles pela 4ª dimensão. Como nós não temos na nossa cabeça uma visualização de 4 dimensões, a gente reduz o problema a 2 superfícies bidimensionais ligadas pela terceira, né, pela terceira coordenada, pela terceira dimensão do espaço. Mas aí vem o questionamento principal depois disso tudo. Buracos brancos, buracos de minhoca e esse outro universo são soluções físicas? Porque, como eu disse no vídeo que eu fiz sobre a série Dark, existem soluções matemáticas de um problema físico que não são soluções físicas. Por exemplo, quando você se pergunta quanto tempo demora para uma pedra cair de um prédio, você resolve uma equação de segundo grau, você chega lá, mais 3 segundos ou menos 3 segundos. Você ignora o menos 3 segundos, porque não faz sentido para o nosso problema físico tempo negativo nesse caso. Nesse sentido, essas regiões bizarras, elas são só soluções matemáticas ou elas têm física de fato? Existem realmente buracos brancos? Existe realmente esse outro universo com um buraco de minhoca ligando, alguma coisa do tipo? Eu vou responder essa pergunta parcialmente, porque grande parte das respostas associadas a ela eu vou trabalhar ao longo dos vídeos da minha série de buracos negros. Como é sugerido pelo nome dessa
série, né, da playlist dessa série, existe uma termodinâmica associada aos buracos negros. Essa termodinâmica só aparece quando você introduz efeitos quânticos no nosso espaço-tempo. O Hawking, um físico que obviamente você sabe quem é, em 76 publicou um artigo mostrando que, em certas circunstâncias, é possível, quando você analisa um buraco negro na sua termodinâmica, encontrar um estado de equilíbrio térmico. Eu ainda vou falar de termodinâmica de buracos negros, então não vou falar tanto nos pormenores, mas a ideia é que é o seguinte: toda vez que você tem algum estado na física que está em equilíbrio térmico, você analisar o sistema em equilíbrio térmico com o tempo passando para frente ou com o tempo invertido não faz diferença. O sistema é idêntico, seja o tempo passando para frente ou para trás, isso só no equilíbrio térmico. Como existem certas situações em que o buraco negro pode estar em equilíbrio térmico, olhar um buraco negro com o tempo passando para frente ou para trás seria a mesma coisa. E o que é um buraco negro com o tempo invertido? É um buraco branco. Então, nesse sentido, buracos brancos e buracos negros, na verdade, são a mesma coisa. Mas esse argumento só funciona quando você coloca a quântica no problema. Ou seja, você interpretar buracos brancos como aqueles corpos que eu falei, né, que nada consegue estar no seu interior e por aí vai, não é física, porque a análise do que são buracos brancos necessita da termodinâmica de buracos negros para que você entenda plenamente o que aquilo é. Fisicamente falando, não existe distinção entre buracos brancos e buracos negros. Segundo detalhe é que essa solução, né, de buraco negro que a relatividade passa para a gente é a solução de um buraco negro eterno, que existe infinitamente para o passado, né, nasceu junto com o universo e vai morrer junto com o universo. Só que a gente sabe que buracos negros nascem de colapso gravitacional, ou seja, o buraco negro nasce em algum momento depois que o universo já foi feito. Além disso, a termodinâmica de buracos negros fala, né, nos diz que buracos negros emitem radiação. Pois é, emitem radiação, eu vou falar isso em próximos vídeos, mas se eles emitem radiação, eles perdem energia, então vai chegar um momento que um buraco negro evapora, então um buraco negro morre. Ou seja, buracos negros não são eternos. Então não faz sentido você acreditar plenamente em todos os detalhes que essa tal solução te passa, como, por exemplo, a solução de buraco branco, tal e qual eu falei, e a solução desse tal universo aqui com um buraco de minhoca passando. Essa não é a nossa descrição, essa não é a solução do nosso problema físico de fato. Além disso, se você for analisar esse buraco de minhoca, não dá para você passar. Essa solução nos diz que é impossível você sair do nosso universo e ir para aquele tal outro universo através daquela ponte de Einstein-Rosen. Então não faz nem sentido você pensar em buraco de minhoca como uma viagem, né, entre dois pontos no espaço, partindo da premissa de buracos negros. Não faz sentido fisicamente. Um papel importantíssimo e crucial de um físico é saber separar o que é uma solução matemática e o que é uma solução física do seu problema físico. Bom, o vídeo está começando a ficar quilométrico e era tudo isso que eu queria falar, então eu vou encerrar por aqui. Se você gostou do vídeo, dê seu gostei, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, compartilhe com seus amiguinhos e deixe um comentário no vídeo se você achar conveniente para a discussão. No mais, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.